para fugir um pouco desses assuntos da Vaza Jato, Sérgio Moro, Bolsonaro, vamos dar foco em outro personagem que vocês gostam muito que eu abordo aqui no canal, que é Ciro Gomes. Já fazia um certo tempo que nós não falávamos de Ciro Gomes aqui no canal, então vamos falar sobre ele e sobre uma entrevista que ele concedeu recentemente ao jornal Zero Hora, né, Gaúcha Zero Hora. Foi uma entrevista no dia 8/7. 8/7 foi quando foi, já estou meio perdido, na segunda-feira. É uma entrevista recente do Ciro Gomes. E ele também fez um vídeo comentando sobre os primeiros 6 meses, os 300 dias, 6 meses, 300 dias do governo Bolsonaro. Eu vou fazer um vídeo também analisando essa análise que o Ciro Gomes fez, tá? Eu já vou pedir desculpas para vocês, já vou pedir também licença, porque é bem possível que esse vídeo abordando essa entrevista do Ciro Gomes para a Gaúcha Zero Hora seja um vídeo um pouco mais longo daquilo que nós estamos acostumados, um vídeo ali de no máximo 12 minutos, quando muito. Eu não sei quanto tempo de duração vai ter esse vídeo, então se extrapolar esse tempo, já peço a licença de vocês e já vou aproveitar para pedir o like, para pedir que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações e compartilhem esse vídeo com aqueles que você conhece, que sabe, que gostam do Ciro Gomes, né? Então vamos fortalecer essa corrente aqui do canal do Professor Leonardo. Essa entrevista ela vai estar disponibilizada na íntegra, o link lá no meu Twitter, @profleoficial, o link para o meu Twitter vai estar aqui na descrição. Antes de nós falarmos sobre a entrevista, é importante que você entenda um pouco do contexto atual do Ciro Gomes. O Ciro Gomes, na própria entrevista que nós vamos ver agora, ele já é um pré-candidato, é um dos pré-candidatos às eleições de 2022, eleições presidenciais. Então, quem que nós estamos colocando aqui? O próprio Bolsonaro para a reeleição, João Dória, Ciro Gomes, um candidato do PT, que não sabemos quem é, e talvez ali Sérgio Moro. Esses são os 4, talvez com Moro 5, candidatos à presidência de 2022. E não achem que as eleições estão muito longe, porque as eleições elas já começaram e as disputas municipais do ano que vem elas são super importantes. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, onde eu explico essa movimentação das eleições municipais. Mas Ciro Gomes, para ser um candidato viável, o que ele precisa fazer para ser um candidato viável para as eleições de 2022? Ele precisa ser o líder da oposição. E é uma tarefa muito difícil, porque o PT ele tem uma hegemonia muito grande liderando a oposição. Mas ele sabe que se ele for o chefe, o líder da oposição, ele vai ser o candidato mais viável da esquerda para 22. E o objetivo é ir para o segundo turno. Se ele vai vencer ou não as eleições, aí já é outra história, mas primeiro Ciro Gomes precisa se cacifar politicamente para ir ao segundo turno, e isso envolve derrotar o PT primeiro na oposição e depois na eleição no primeiro turno. É uma tarefa muito difícil. Ciro Gomes ele tem algo que o PT não tem. O PT não tem um candidato que possa ser o herdeiro político do ex-presidente Lula. Falta essa figura ao PT. O PDT tem Ciro Gomes, ele é uma figura política forte. Só que o Ciro Gomes ele não tem o mesmo carisma, ele não tem o mesmo, posso dizer, a bênção de Lula, o capital político, a estrutura política que o Partido dos Trabalhadores tem. O PDT não tem isso, o que o PT tem. Então, se nós tivéssemos uma união do Ciro Gomes com o PT, aí seria o cenário ideal. Mas eu não quero isso em hipótese alguma. Esse negócio de união das esquerdas é uma grande besteira. Eu sou completamente contrário a isso. Tem que ter pluralidade. A esquerda tem que ser plural, a direita tem que ser plural. Nós precisamos de fato ter pessoas abordando ideias completamente diferentes. E essa polarização política que muita gente fala, eu vejo na verdade com bons olhos. Porque veja quantos candidatos que nós tivemos na eleição de 2018 com chances de verdade de ganhar as eleições. Vários nomes, muita política tem sido discutida hoje, então eu vejo um momento único da nossa democracia. Mas vamos falar agora sobre a entrevista do Ciro Gomes. Ele já começa a manchete, obviamente, já começa de um modo explosivo. Sérgio Moro é um canalha, um dia as pessoas vão ver, afirma Ciro Gomes. Então, as Gaúchas Zero Hora está fazendo uma série de entrevistas e aí fez uma entrevista com o Ciro Gomes, foi o primeiro. E o Ciro Gomes ele fez duras críticas ao titular da pasta da Justiça e Segurança e também ele avaliou o primeiro semestre do governo. Vamos começar aqui. Primeira pergunta. Qual é a sua análise dos 6 primeiros meses do governo do presidente Bolsonaro? Aí ele fala, 6 meses é pouco para estabelecer uma sentença definitiva sobre o governo. E isso é verdade. Não tem como a gente avaliar o governo Bolsonaro por 6 meses. Avaliar de uma forma mais contundente, mais definitiva. A gente pode avaliar algumas ações. Então, e por isso que eu fico meio incomodado com essa
fanatismo exacerbado em cima do Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez de concreto para a vida das pessoas? Pode ser que ele faça alguma coisa, mas pode ser que ele não faça nada. Em 6 meses não tem como nós avaliarmos isso de modo concreto, e eu concordo com o Ciro Gomes. Tanto mais, a herança que recebeu é macabra. O desmonte do Brasil começou com Dilma e se aprofundou com Temer. Agora já é possível afirmar que o Bolsonaro, eleito com 57 milhões de votos, teria força para fazer qualquer coisa, mas dissipou isso por despreparo, por lhe faltar projetos e por cair na mão de um governo heterogêneo. Aí ele começa a falar sobre os grupos, né? O primeiro grupo fica do Paulo Guedes, aí depois ele fala do segundo grupo, que são os militares, e depois ele fala que o terceiro grupo é o da Praça da Alegria, que nós temos lá que são os mais lesivos, nas palavras do Ciro Gomes, esses, abre aspas para ele, desses doidos são os ministros da Educação e das Relações Exteriores. Então perceba, o Ciro Gomes ele tem uma dificuldade muito grande, porque ele vai falar, e ele sabe disso, e nós também já falamos muito aqui, que o antipetismo é hoje a força política mais forte do governo. Se ele ficar muito associado ao PT, ele vai ter dificuldades nas eleições de 22. Na disputa para o governo de São Paulo, Márcio França do PSB, ele acabou perdendo para João Dória, porque o Dória conseguiu, além de se associar a Bolsonaro, o João Dória ele conseguiu também associar uma pecha de esquerda, uma pecha de petista no Márcio França, e isso acabou pesando contra ele. Então o Ciro Gomes ele precisa se desassociar do PT, mas ele não pode ter antipatia, ser uma figura antipática para a esquerda, porque aí ele já está bastante comprometido. O Ciro Gomes ele já está em campanha, tá? Todo mundo já sabe, e ele tem feito um esforço muito grande, porque talvez as eleições de 2022 sejam de fato as eleições do Ciro Gomes. Aí ele fala assim, segunda pergunta, o Congresso deve aprovar as reformas da Previdência Tributária? Aí o Ciro Gomes falou, vai votar a da Previdência, não a que eu quero, não a que o governo propôs. Na comissão a aprovação foi por maioria simples, aqui para frente tudo muda a favor da crítica, a Constituição determina um quórum qualificado 308, então é muito provável que outras aberrações da reforma sejam corrigidas. Acho provável a tributária. Aí depois ele fala, mais uma pergunta. O governo apresenta dificuldades, mas o Congresso está funcionando. Quais seriam as razões? Ele fala assim, o poder real não está na presidência, mas no setor financeiro. É claro, né? O capitalismo financeiro ele acaba movendo as ações e movendo os interesses da população e principalmente dos políticos. Haja vista que Bolsonaro ele não tem tanto interesse assim na aprovação da reforma da Previdência. Quem está encabeçando de fato esse projeto é o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. O que o setor quiser tem mais potencial de passar no Congresso. Pouco importam as habilidades, grossuras e incapacidades do governo. Paulo Guedes é o enclave do setor financeiro nas instituições brasileiras. A reforma tributária que poderia fazer alguma coisa pelo Brasil aponta para cima, para os ricos, com tributos sobre heranças mais progressivos e sobre lucros e dividendos. Aí o baronato não quer, então não vai aprovar. Aí fala o seguinte, outra pergunta, na eleição não ficou claro que Paulo Guedes representava o pensamento liberal? E aí ele fala do antipetismo. Não, ninguém sabe o que é Paulo Guedes. O que foi eleito foi um antipetismo, mas mais claro de ser entendido. Essa é a grande fragilidade do Bolsonaro. Ele está fidelizando um núcleo duro que são obscurantistas, xenófobos, misóginos, um movimento internacional que se replica no Brasil. E eu tenho que falar aqui também que ele está fidelizando também um núcleo muito religioso. Haja vista que o Bolsonaro falou recentemente que iria indicar para o STF um ministro terrivelmente evangélico. O Bolsonaro espera o apoio dos evangélicos para as eleições de 2022. Ele vê que está perdendo um pouco do apoio do mercado, que começa a migrar para João Dória, então ele quer consolidar um núcleo religioso e usar os templos evangélicos como sendo capilares das suas palavras, das suas mensagens nas cidades onde ele não tem, onde o PSL é muito fraco, porque o PSL é um partido frágil, um partido muito pequeno. Aí fala aqui sobre polarização política, né? O senhor identifica a polarização política no país? Ela está aí, fortíssima. Nosso esforço é trocar o ambiente da discussão. Por exemplo, acharam 39 quilos de cocaína no avião da FAB. Aí ele começa a criticar o PT. No dia seguinte, o PT fala de criticar o PT, o cachorro começou a latir, mas o cachorro aqui é petista. Ó. No dia seguinte, o PT e essa máquina de propaganda responsabilizaram o Bolsonaro. Aí a turma do presidente passa a dizer que o cara já andava em avião com a Dilma. Não é essa a questão. Bolsonaro não pode ser imediatamente responsabilizado. Do outro lado, dizer que o camarada já andava em avião no tempo da Dilma, além de ser mentira, o que tem a ver? Responsabilidade lá na frente e achar um caminho para o ambiente que quebre esse pêndulo. Então ele começa a criticar o PT e ele já se coloca como um caminho mais moderado. Politicamente mais moderado, não temperamento moderado. Mas muitas pessoas criticam esse temperamento mais explosivo do Ciro Gomes, do Ciro Cangaceiro, mas eu acho que isso tende a pesar a favor do Ciro Gomes. Porque primeiro, quando ele se bota nas vestes do cangaceiro, do coroné do Ceará, ele mostra autenticidade, e isso é muito importante hoje em dia. E outra, essas falas polêmicas do Ciro Gomes trazem para ele
mídia. Ele consegue ibope com isso. E ao conseguir ibope, ele consegue ser chamado para participar de programas de televisão, programas de rádio. Ele sai na mídia, diferente do Haddad. O Haddad é um insosso. Falaram que o Haddad iria percorrer o Brasil com a caravana Lula livre, mas isso não ocorre. O Ciro Gomes, pelo menos com essas polêmicas, ele consegue chamar a atenção. Bolsonaro, ele foi eleito chamando a atenção. Polêmicas, aproveitou o CQC, aproveitou o Super Pop, fez muita polêmica, conseguiu cravar o seu nome e depois ele foi eleito presidente da República. O Ciro Gomes, ele também, se ele for esperto, ele pode conseguir aproveitar esse lado autêntico, o lado do cangaceiro, para ficar aparecendo, para ficar em evidência na mídia nesses próximos 3 anos, 3 anos e pouquinho, e conseguir ser um candidato muito forte para 2022. Temos que esperar. Então, esse lado mais explosivo do Ciro Gomes, se ele souber fazer um limão, fazer uma limonada com esse limão, pode ser bastante proveitoso para ele. O senhor defende uma frente progressista para o país? Isso não é útil para o Brasil, resposta do Ciro Gomes, porque tudo o que se falou de frente da redemocratização para cá significa hegemonia de populistas, de personalistas do PT. Então perceba, ele quer combater o PT, porque ele precisa liderar a oposição, caso contrário ele nunca vai conseguir se viabilizar para 2022, se viabilizar para ir para o segundo turno. Se fosse ao redor de um projeto, tudo bem, mas qual projeto? Não tem. É um projeto de poder pelo poder, de concessões das mais variadas por uma pseudoética de que, por revolução, pode fazer qualquer merda aí. Palavras do Ciro Gomes, né? Daí a turma do PT relativiza tudo. Como se o Palocci não fosse réu confesso, como se fosse um pecadilho qualquer colocar Temer na linha de sucessão, ou depois do impeachment, que chamamos de golpe, se associar ao presidente do Senado, no caso Renan Calheiros, que praticou o golpe nas eleições de 2018. Como se fosse normal colocar como coordenador da campanha do Haddad o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli. Como assim, não aprenderam nada? Aí, no Congresso, outra pergunta, fala-se que está difícil fazer oposição. O senhor concorda? Nós do PDT estamos nadando de braçada, porque escolhemos o caminho correto. Assumimos que fomos derrotados, não quisemos transformar a luta no Congresso em terceiro turno da eleição. Compreendemos nosso papel, que era atrair Bolsonaro para o jogo democrático, porque o Bolsonaro, no embate, ele é forte, mas no jogo democrático ele é fraco. Isso o Ciro Gomes percebeu, e o PDT também, foi uma jogada inteligente. Ele está cumprindo rigorosamente os prazos de tramitação pactuados conosco da reforma da Previdência. Por exemplo, caiu a capitalização. Estamos no bastidor disso. Estamos atenuando danos. O senhor afirma que será candidato em 2022? O partido está dizendo que sim. Topo e vou com entusiasmo para quebrar ou ser quebrado. Mas gostaria de ficar quieto. Como o senhor vê esse movimento em torno do ministro Sérgio Moro? Aí começa, né? Você pergunta a qualquer brasileiro como o juiz deve se comportar numa partida de futebol, fazendo aquela analogia do Glauber, é uma analogia boa, né? Para nós explicarmos para essa camada da população que não está entendendo a gravidade dessa situação do Sérgio Moro, essa é uma analogia que pode ser utilizada. Deve visitar o vestiário do time e mandar um jogador se jogar para marcar um pênalti? A resposta é que destrói o futebol. Mas aí inventaram isso de herói, o que não existe. Para mim, Moro é um politiqueiro de quinta categoria. Sempre foi. Lula não é inocente. Agora, o processo do triplex, juridicamente, é fraco. Como esse conjunto de suspeição, o processo é nulo. Não é que Lula fique absolvido. Volta a estaca zero, a denúncia é fraca e a sentença é pior. É exatamente o que nós estamos falando, né? O processo ele deve voltar para a sua estaca zero e continuar para ir ver se Lula é culpado, inocente, enfim. Mas Sérgio Moro é considerado um herói por boa parte da opinião pública. Esse foi um comentário do jornal. Moro é um herói com pé de barro, resposta do Ciro Gomes, em processo de desmoronamento, né? Fazendo até um trocadilho. Com certeza ele deve ter sorrido dessa forma. Ele condena o político, depois ele sai da magistratura para ser ministro do político que ganhou a eleição porque o outro não participou. Isso faz o Brasil uma república de banana. Sérgio Moro é um canalha. Isso não... Palavra Ciro Gomes. Sérgio Moro é um canalha. Não é nada mais, nada menos do que isso. E um dia as pessoas vão ver. Começa a aparecer, né? Porque agora os áudios começaram a ser divulgados. Com certeza essa reportagem foi gravada antes dos áudios. E agora com os áudios a situação do Sérgio Moro tende a ficar cada vez mais complicada. Quando acabou a eleição, muita gente temia que a democracia estaria em risco. E agora? Nunca temi. Terrorismo mentiroso do PT, risco à democracia zero. Então perceba que ele ataca o PT, mas ele precisa do apoio da esquerda. Ele não pode se considerar uma figura antipática, por isso que ele está tomando essas ações. E os ataques ao STF? Aí ele fala, são ataques do populacho, que está errado é o comportamento de certas figuras do Supremo. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, não pode tomar café da manhã com os poderes políticos e assinar um pacto, porque esse pacto poderá ser contestado na esfera final do Estado de Direito Democrático, que é o Supremo. Aí ele fala assim, e esse é um ponto muito interessante, que é o que está justificando aqui o título, a thumbnail e tal, quando ele fala do Augusto Heleno. O senhor se arrepende de algo na eleição? É a última pergunta. Não, estava numa encruzilhada, já percebia que o antipetismo era muito forte, mas não tinha percebido que era a força dominante.
Normalmente as pessoas votam pelo positivo. O cara que esculhamba não é quem ganha normalmente. Dessa vez o povo votou para negar. Me surpreendeu. E esse... Aí começa, né? Esse babaca desse Augusto Heleno, que pensei que seria uma figura diferente, é um merda também. Imagina 1 quilo de cocaína no avião do presidente e não cai ninguém e não cai nem o chefe do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. No meu governo, o ministro estaria demitido na hora. Então, no final, ele faz um ataque ao Augusto Heleno. Augusto Heleno, que possivelmente é o próximo na linha de demissão. Ele já entrou em choque com o Carlos Bolsonaro, com o Carluxo. O Carluxo já começou a fritá-lo. Já começamos a ter declarações desastrosas do Augusto Heleno. Então, é bem possível que ele seja o próximo a ser demitido, porque essa história da cocaína no avião ainda não acabou. Nós estamos tendo investigações e as coisas podem ficar bem preocupantes, né? Aqui fala que depois que a Gaúcha Zero Hora vai falar mais a respeito sobre a série das entrevistas e vai fazer então com os candidatos que foram que disputaram a presidência em 2018, o Álvaro Dias, Gomes, o Haddad, o Alckmin, o Guilherme Boulos, o Meirelles, o João Moedo, a Marina Silva, e a Gaúcha Zero Hora tentou e não conseguiu contato com o Cabo Daciolo, né? Glória a Deus. Então, Daciolo não participou da entrevista. Essa foi a entrevista do Ciro Gomes para a Gaúcha Zero Hora, uma entrevista interessante. Reforça alguns pontos do Ciro Gomes, principalmente o ataque dele, né? Então, esse ataque desse lado mais cangaceiro dele, como eu falei e repito agora no final do vídeo, isso pode ser bom para Ciro Gomes porque ele pode conseguir atrair mídia para perto dele e assim ele se mantém em evidência, o que é importante para as próximas eleições, para que ele seja um candidato viável. Ele tende a atacar o PT, mas ao mesmo tempo ele não pode ser considerado uma figura antipática à esquerda, então alguns pontos ele faz, alguns afagos ao PT, e é exatamente isso que está ocorrendo. Muitas pessoas falaram para mim a respeito da Tabata Amaral, do voto dela, a respeito da reforma da Previdência, coisa e tal. Eu vou esperar um pouco, vou esperar o voto dela, deixa eu ver se saiu o voto da Tabata Amaral. Nesse momento vou conferir aqui com vocês. Eu estou gravando esse vídeo agora às 6h15 da noite, então não sei. Aí ela falou, onde está aqui, vamos ver. Não há nenhuma notícia aqui a respeito da votação da Tabata Amaral até esse momento. Assim que sair uma reportagem, assim que sair uma definição, eu venho e faço um comentário a respeito disso. Não tem como nós fazermos muitos vídeos aqui no canal do Professor Leonardo. Eu fico um pouco receoso quando eu faço 4 a 5 vídeos por dia, porque eu tenho um receio do YouTube acabar acreditando que nós estamos aqui cometendo spam. Isso é muito ruim para o canal, porque acaba cortando o alcance dos vídeos, porque ele corta a monetização, e o problema de cortar a monetização é que ele corta o alcance dos vídeos e a gente não consegue trazer mais pessoas para o canal. Então estou aprendendo a mexer no Twitter agora, vendo ali os limites da plataforma, sempre tomando cuidado porque lá é um antro de baixaria e principalmente de polêmicas, então eu estou tentando ainda aprender direito no Twitter. Mas eu vou comentar esse assunto da Tabata Amaral, vou também comentar a entrevista do Ciro Gomes, a avaliação do Ciro Gomes desses primeiros 200, 300 dias do governo. Fiquem tranquilos que nós iremos fazer essa avaliação do Ciro Gomes também em um vídeo. Só tenham um pouco de paciência porque nós passamos por um momento difícil aqui no YouTube, o YouTube estava desmonetizando vários vídeos meus, então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com a plataforma para que a gente não acabe corrompendo todo o canal, porque ninguém sabe como funciona direito aqui o YouTube. Não sei se quando muitos vídeos são desmonetizados, o canal vai para uma lista negra, eu não sei como isso funciona, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para acabar não comprometendo todo o nosso esforço aqui no canal do Professor Leonardo. Se você chegou até aqui, eu gostaria de ter dado essas explicações no final, só para clarear um pouco, dar algumas explicações, porque esse vídeo é um pouco mais longo, falei para vocês que poderia ficar um pouco longo, já estamos quase com 20 minutos de vídeo. Mas espero que você tenha gostado, deixa aqui as suas impressões da entrevista do Ciro Gomes, o link dela vai estar no meu Twitter, @profleoficial, também me siga no Facebook, Professor Leonardo, vou colocar também o link do Facebook aqui no primeiro comentário. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe principalmente com aqueles que você sabe que gostam do Ciro Gomes e vamos fortalecer essa nossa corrente, porque o nosso canal está ficando cada vez mais forte graças à participação e à ajuda de vocês.